Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero destruir a lenda, a chamada lenda da igreja remanescente, da igreja visível verdadeira. Como muitos sabem, a igreja adventista do sétimo dia se considera a igreja que satisfaz ou que cumpre as características da profecia bíblica que aponta a um remanescente nos últimos dias que tem o testemunho de Jesus e que guarda os mandamentos de Deus. Segundo acredita a igreja adventista do sétimo dia, ela é essa igreja. Ainda que outros possam se adequar às crenças adventistas, mas o corpo, o grupo que é esse remanescente é encontrado aí de forma organizada na igreja adventista do sétimo dia. No meu vídeo anterior, eu apresentei um desafio, né? um questionamento sincero, que eu pergunto, quando é que surgiu essa igreja remanescente? Não há resposta objetiva nos comentários, apenas pessoas dizendo coisas sem nenhum sentido, sem nenhum valor para responder o questionamento ali apresentado. Por quê? Porque quem se dá conta, de fato, das implicações de que a igreja adventista teve por muitos anos a heresia no seu conteúdo doutrinário, teve a rejeição da doutrina da Trindade, fica muito bem claro que dizer que é a igreja da restauração, a igreja que restaurou a verdade, é apenas uma lenda, um mito, uma história, né? É apenas um castelo de areia, um castelo de cartas. E hoje eu vou desmontar mais uma vez esse mito usando o livro Adventista em Busca de Identidade, do autor adventista e historiador George Knight. Na página 157, em um título, olha só, Mudanças para o Adventismo parecer mais cristão. Curioso, né? Não era a igreja remanescente? Então, eles sabiam que possuíam doutrinas muito questionáveis, distantes da verdade bíblica e protestante, e eles então começam a fazer algumas mudanças para tirar as heresias que estavam ali na igreja remanescente, na igreja verdadeira. Então ele diz que isso vai do ano de 1919 a 1950. Olha só esse período, já dentro de 100 anos e mais de 100 anos depois do grande desapontamento, visto que logo depois do grande desapontamento, em 1844, o Irã Edson no Milharal teve a visão. Então é ali que começa o grupo, né, em torno de uma crença bem peculiar, de uma crença distintiva adventista. Essa visão de Irã Edson depois é confirmada por outra visão de Ellen White e assim segue. E este grupo, em 1863, é organizado como a Igreja Adventista Sétimo Dia. Então, olha só o que George Knight vai dizer aqui, como isso desmonta, destrói por completo a lenda, o mito, a invenção de que o remanescente é a Igreja Adventista Sétimo Dia, ou que essa igreja seja uma igreja visível verdadeira. Então ele diz aqui, abre aspas para George Knight, houve também tentativas de tornar o adventismo mais cristão, especialmente durante a década de 1940. Essa década, por exemplo, testemunhou esforços da parte de alguns de purificar, ele põe entre aspas, e fortalecer as publicações adventistas. 3 áreas ilustram essa tendência. Continua George Knight. A primeira diz respeito à Trindade. Como já observamos em capítulos anteriores, os primeiros adventistas eram, em termos gerais, antitrinitarianos e semi-arianos. Observamos também como esses pontos de vista começaram a mudar na década pós-1888. A transformação, contudo, não ocorreu rapidamente, fato evidente das disputas sobre o tema na Conferência Bíblica de 1919. Fecha aspas. Olha só, ele diz que começaram as purificações nas publicações com respeito ao assunto Trindade.
Então eles não eram cristãos ortodoxos nesse assunto. Essa era a igreja remanescente? Essa é a igreja da profecia bíblica? Em 1919, muitos anos depois de 1844, muitos anos depois de 1863, 4 anos depois da morte de Ellen White, ele diz aqui que o negócio não estava resolvido, não. A conferência testemunhou debates, inclusive ali na conferência, ele cita que aparece autores que escreveram o seguinte: não tenho conseguido aceitar a chamada doutrina trinitariana. Não posso acreditar que as duas pessoas da divindade, o Pai e o Filho, são iguais. Não posso crer na chamada doutrina trinitariana de 3 pessoas sempre existindo. Gente, isso em 1919, escrito por adventistas, teólogos importantes que estavam ali na conferência, dando direção para a igreja remanescente, para a igreja visível e verdadeira. Pode isso? Isso é um absurdo, gente. Não dá nem para pensar, é um assunto resolvido lá no 3º e 4º século da igreja cristã. Não estamos falando aqui de debates administrativos, se comia carne de porco também, se fazia alguma coisa ou não. Estamos falando da doutrina de Deus, a principal doutrina bíblica. Era rejeitada pela igreja visível, verdadeira. Aí você pode dizer, não, mas tinha quem cria também, mas a igreja não tinha resolvido em favor disso, por isso aceitava no seu seio, aceitava em seu arraial pessoas que eram contra a doutrina da Trindade. Que espírito é esse? Que espírito de profecia é esse? E olha só, é dito que, se não me engano aqui, o presidente ali da conferência, ele disse o seguinte, olha que comprometedor isso daqui, olha: não vamos tomar nenhum voto sobre trinitarianismo ou arianismo. Vou repetir. Foi dito ali nessa conferência de 1919 que eles não iriam tomar nenhum voto sobre trinitarianismo ou arianismo. Está aqui, gente, ó, um livro de George Knight, está aqui, ó, essa parte. Isso é ou não comprometedor? Então, a igreja remanescente, em sua conferência, tiveram medo porque o negócio estava rachado. Que igreja é essa? Que igreja da profecia bíblica é essa? Mas resolveu ali? Também não. Ele continua a dizer aqui o seguinte, que a década de... na página 158, abre aspas, a década de 1930 veria uma constante discussão sobre a Trindade. E aí ele vai contar aqui que a denominação publicou uma declaração de crenças fundamentais em um anuário. Então, aparentemente, a ala trinitariana colocou no anuário uma declaração de crenças fundamentais, mas não foi aprovada em assembleia, mas colocou de goela abaixo. Possivelmente a ala estava ganhando mais força. Isso em 1930. Mas será que isso foi aceito amplamente? Pode ter sido, entre aqueles que eram trinitarianos e haviam se afiliado à igreja adventista. Mas olha só o que foi escrito por um outro adventista. Ele diz o seguinte: esta doutrina monstruosa, transplantada do paganismo para a igreja romana papal, está procurando introduzir sua presença maléfica nos ensinos da mensagem do 3º anjo. Toda a doutrina da Trindade é completamente estranha, não somente à Bíblia, mas também ao espírito de profecia, ou seja, Ellen White. A revelação não apresenta o mais leve indício dela. Esta concepção monstruosa e pagã não encontra lugar em todo o universo, livre de nosso bendito Pai Celestial e seu Filho. Gente, está aqui essa afirmação, blasfêmia. Blasfêmia contra a doutrina da Trindade, chamando de pagã, de monstruosa. É ou não é uma afirmação que não é um erro doutrinário, é uma blasfêmia.
E aí você pode, mais uma vez, tentar desculpar, porque o adventismo tenta, né, é muito prolixo, e tenta justificar. Não, mas foi um que disse, tá, mas ele estava onde? Ele era teólogo de onde? Ele era pastor de onde? Escritor de onde? Era adventista. Então ele mostra aqui que esse esforço, a partir de 1940, começa então a ganhar mais corpo e a ala trinitariana vai vencendo. Pense você o seguinte, em 1940 em diante, isso ganha mais corpo. E se considerar ali, quando colocaram no anuário, 1930, nós temos entre 90 e aproximadamente 100 anos, desde 1844. Que igreja remanescente é essa? Que igreja da profecia bíblica é essa? Que igreja que defendia a verdade, os mandamentos de Jesus dizendo isso? Vou mencionar mais um problema aqui, que eu não iria, mas eu vou mencionar quando eles falaram sobre a natureza de Jesus. Todos sabem que há afirmações complicadas, complicadíssimas, de Ellen White, no sentido de que Jesus teria uma natureza pecaminosa. E aí alguns vão dizer assim, não, só quer dizer que era a natureza já caída, era uma natureza já com a punição do pecado, não é que tinha tendências pecaminosas, mas a punição. Será mesmo? Olha só o que George Knight diz aqui na página 159. Ele primeiro menciona que tinha um livro, como se fosse um devocional para leitura bíblica familiar. Nesse livro, ele diz que abre aspas agora para George Knight, entre 1915 e 1949, toda edição desta obra continha 2 declarações explícitas sobre a natureza pecaminosa de Cristo, um ponto de vista que outros cristãos geralmente repugnavam. Esse livro adventista, amplamente difundido, não somente afirmava que Cristo havia encarnado em carne pecaminosa, mas declarava que ele tinha natureza caída pecaminosa, e nascera com tendências para pecar. Gente, eu vou ler novamente. Nesse devocional adventista contém 2 declarações que são comprometedoras. São declarações que afrontam a santidade do Filho de Deus. Observe mais uma vez o que George Knight escreve aqui, abre aspas. Este livro adventista, amplamente difundido, não somente afirmava que Cristo havia encarnado em carne pecaminosa, que é a desculpa que muitos dão hoje, mas declarava que ele tinha natureza caída pecaminosa e nascera com a tendência para pecar. Eu vou pôr aqui para você ver mais essa blasfêmia. Olha aqui, está nessa parte aqui. Deixa eu conferir. Exato, aqui. Está aqui. Olha a blasfêmia. Igreja remanescente. Igreja visível verdadeira, igreja que tem o testemunho de Jesus, que guarda os mandamentos de Deus, dizendo isso da doutrina da Trindade, dizendo isso da pessoa de Jesus. Não. Diante desse fato ou desses fatos, a afirmação da chamada igreja remanescente da profecia bíblica está destruído, completamente destruído. Não tem argumento para sustentar isso. Desista dessa fantasia, dessa lenda, desse mito. Abandone esse tipo de crença e descanse apenas em Jesus, aquele que de fato sustenta a sua igreja pela palavra do seu poder. Então, diante disso, está muito bem provado que não existe a igreja remanescente na igreja adventista do sétimo dia.